Nesse vídeo eu vou te passar todo o meu referencial teórico de palavras-chave e tudo o que você precisa saber para planejar sua estratégia de SEO com base nas buscas dos usuários. E eu vou começar explicando um pouco melhor que, para mim, palavras-chave elas têm dois componentes básicos. Então, o primeiro deles é o que as pessoas estão buscando. Você consegue saber de maneira bastante simples como as pessoas buscam no Google, o que elas colocam efetivamente na caixinha de buscas ali, e depois quantas vezes isso se repete em todos os usuários do Google. Então você consegue ter uma estrutura de dados de como as pessoas estão buscando e quais são as palavras que mais são buscadas no Google. Depois disso, algumas das aplicações mais importantes aí das palavras-chave são, primeiro de tudo, análise e oportunidade de mercado. O que isso quer dizer? Que se você tem, por exemplo, se você não tem um negócio ou se você não tem uma vertical específica desenvolvida dentro da sua empresa, você consegue entender quanto as pessoas estão buscando por aqueles produtos, quais são os atributos mais importantes, inclusive fazer uma perspectiva de planejamento e desenvolvimento dentro da sua empresa. Então você consegue entender mais ou menos quais são as perspectivas mais favoráveis no momento de desenvolver um novo produto ou desenvolver uma nova vertical de venda dentro da sua estrutura do seu site. Depois, mais específico para SEO, a gente tem a definição de páginas de um site. O que isso significa? Que no fim das contas você consegue estruturar, vai ser a base e o alicerce de qualquer estratégia de SEO, o teu levantamento e a tua estrutura de palavras-chave. E por fim, no mais granular, a gente consegue também pautar conteúdo. Então eu consigo não só num blog, como também num site de notícias, entender exatamente o que está sendo buscado e estruturar os conteúdos com base no que as pessoas já têm interesse. E aí eu faço uma pausa aqui para um conceito muito importante de SEO, é que ele é uma mídia, ele é um canal que é responsivo. O que significa responsivo nessa perspectiva? De que ele não tem como ativar clientes que não estejam buscando por determinado produto. O que isso quer dizer? Que vamos dizer que eu estou trazendo para o Brasil um produto que ainda não existe. O canal de SEO não vai ser o canal ideal para você desenvolver esse produto, porque no final das contas eu tenho que responder a uma busca. E é por isso a centralidade das palavras-chave, porque efetivamente você está entendendo como as pessoas buscam para basear a tua estrutura de site. E aí, por falar em entendendo como as pessoas buscam, o momento de levantar palavras-chave, ou seja, no momento onde você está entendendo como as pessoas estão buscando, eu tenho a visão de que ela deve sempre começar pelo negócio. Então, essa primeira parte é muito importante. Por quê? Porque se você se basear no exterior, ou seja, no que não está dentro, no que você não tem para oferecer, no final das contas ela não vai fazer sentido para o teu negócio. De novo, o SEO está dentro da estrutura de marketing que está dentro de uma empresa. E o objetivo final de uma empresa é vender mais produtos. Então, no final das contas, sempre gosto de basear o levantamento de palavra-chave com base no meu negócio. Já eu vou dar exemplos mais práticos para materializar isso que eu falo, mas eu gosto sempre de começar pelo negócio. E começar pelo negócio pode ser falando com o time de vendas, pode ser falando com o time de atendimento. E aí, se você ainda não tem uma estrutura ou tem uma estrutura mais enxuta, você pode pesquisar sobre principais dúvidas, Reclame Aqui ou alguns outros sites que façam sentido para o teu negócio para entender mais sobre o universo do negócio mesmo e não só o que as pessoas estão buscando, porque aí você consegue, inclusive, no momento de estruturar o teu site, ter mais claridade de quais são as perspectivas e como que você vai abordar essas palavras-chave dentro da tua estrutura. Então, logo, o negócio ele vai levar para palavra-chave e essas palavras-chave elas vão levar para o seu site.
que isso significa? Já li em alguns momentos aí que palavra-chave morreu ou que palavra-chave deixou de existir. E para mim isso é um erro conceitual, porque no final das contas você nunca otimizou verdadeiramente para a palavra-chave. Esse é um conceito que já existe faz algum tempo do Google, onde uma palavra-chave, na verdade, ela significa alguma coisa na vida real, né? Então, a centralidade da palavra-chave está em entender qual é a intenção das pessoas, como as pessoas estão buscando, e depois você traduzir isso dentro da estrutura do seu site baseado no negócio. Então, por isso que esse meu esqueminha aqui de como se fosse um ciclo, ele justamente vai se retroalimentando, porque ao fim, quando eu estruturo meu site, eu volto e entendo se esse site está realmente gerando negócio e quais são as palavras que estão mais gerando negócio. E aí, com base nisso, eu alimento minhas palavras-chave novamente, alimento meu site e vou nesse ciclo virtuoso de crescimento. No final das contas, somos um canal de marketing. A nossa intenção por trás de qualquer ação é gerar mais negócio. E aí, para entender melhor como as pessoas estão buscando, existe uma metodologia que foi criada lá nos primórdios da internet, lá nos primórdios dos buscadores, que é o conceito de intenção de busca. Então, a intenção de busca, ela visa mapear o que a pessoa quer fazer quando ela fez aquela busca. Então, são 3 grandes grupos, depois você pode aplicar esse mesmo conceito em outras classificações que façam sentido para a tua realidade, mas esses 3 conceitos, eles cabem em grande parte, se não na totalidade dos casos. O primeiro deles é a parte informacional, ou seja, alguém está buscando por mais informações, e aí vamos começar dando um exemplo de bicicletas. Se eu vendo bicicleta online, por exemplo, eu posso estar pesquisando qual a melhor bicicleta para comprar. Isso é uma informação. No final das contas, eu posso estar querendo comprar no futuro, mas hoje eu quero entender qual que é a melhor para o meu caso. Depois eu posso estar pesquisando sobre qual o melhor câmbio ou quais os tipos de freios que existem dentro da bicicleta. Pode ser uma informação que eu estou por pura curiosidade, ou pode estar atrelada ao negócio, como a gente acabou de ver. De todas as formas, eu estou dominando todo esse campo de buscas. A ideia justamente é essa, que você consiga, da melhor maneira possível, responder às dúvidas, responder aos principais questionamentos relacionados ao seu negócio. Depois, a parte transacional, onde, nesse mesmo exemplo da bicicleta, eu posso estar buscando comprar uma bicicleta Aro 29. Então, eu já sei que eu quero uma Aro 29 e eu vou buscar comprar essa bicicleta. Então, isso seria um exemplo de transacional. Eu estou buscando fazer uma transação online. Da mesma forma, pode ser encontrar um endereço de um restaurante perto de mim. Isso também vai ser uma busca transacional. E por fim, navegacional, quando eu já sei exatamente a parte do site que eu quero e geralmente ela está atribuída à marca, ela está assimilada à marca. Então pode ser acessar minhas compras no site X ou login do Facebook. Isso é uma busca navegacional, porque no final das contas eu já sei o que eu quero, eu só estou buscando aquela página especificamente. Você vê que tem uma linha tracejada aqui, ela não está aqui por acaso. No final das contas, na minha perspectiva, o nosso campo de buscas ela tem que estar sempre relacionado ou com informacional ou com transacional, porque no final das contas é o tipo de busca que a pessoa não necessariamente se decidiu sobre o que ela quer e no final das contas vai ser o que a gente tem mais capacidade de influenciar no negócio. Novamente falando sobre negócio. E aí, para a gente dar uma visão geral do que a gente viu até agora, o objetivo das palavras-chave ele é de entender como as pessoas buscam para a gente possa servir essa busca dentro do nosso site. Então, no final das contas, eu entendo como as pessoas buscam para que eu possa basear o meu site nessas buscas, sempre com base no seu negócio. E aí eu sempre dou esse exemplo, eu tive prestando consultoria e essa minha cliente ela tinha um blog fazia 5 anos e ela falava com
tinha uma comunidade. E eu pensei, 5 anos produzindo conteúdo constantemente vai ter uma presença muito boa online. E no final das contas não tinha nada. Ela efetivamente não aparecia no Google, por quê? Porque ela escrevia sem intenção de aparecer no Google. Ela não fazia nenhum tipo de levantamento de palavra-chave, então todo o esforço dela, obviamente, não foi 100% em vão, mas ela não trazia tráfego hoje, porque justamente você precisa ter intencionalidade no momento de gerar conteúdo. Gerar conteúdo só por gerar conteúdo não vai te levar a lugar nenhum. Então, por isso que eu gosto sempre de atrelar. São duas coisas que são interdependentes, palavra-chave e o seu negócio no final das contas. Algumas das ferramentas que você pode utilizar, a primeira delas é o Google Ads, como se fosse a fonte universal das informações. Então, o Google, para a versão paga, ou seja, para você investir no Google para aparecer, ele te dá um planejador de palavras-chave. Esse planejador ele te dá, como eu comentei no começo, o que as pessoas buscam e o volume de busca mensal, quanto se busca mensalmente por aquele termo, por aquela palavra-chave. Eu já vou explicar, mostrar, inclusive, na tela ali para que você tenha essa visão. Mas essa é a primeira e eu acho que antes de você entrar em ferramentas mais avançadas, é importante que você esteja familiarizado e confortável com o Google Ads. Depois existem pagas, as duas versões aqui, que as duas principais ferramentas são o Ahrefs e o SEMrush. São um pouco mais caras, inclusive porque você tem que pagar em dólar, mas ela te dá o trabalho, ela automatiza o trabalho de uma maneira muito feliz, então você salva muito tempo. Mas, de novo, é importante, antes de automatizar qualquer coisa, você entender o racional por trás, senão você acaba nem sabendo o que está acontecendo e perdendo a oportunidade. E depois, um terceiro grupo de ferramentas são as por API, então se você tem mais familiaridade com código, existe a Data for SEO, que é que eu particularmente uso, ou a Value SERP, que você consegue. Elas são pagas, mas são muito mais baratas. Você paga por cada requisição. E a minha ideia é que a gente passe hoje muito por cima pela Google Ads e depois a gente faça alguns outros vídeos das ferramentas pagas para você entender um pouquinho melhor como é a estrutura e até se você estiver pensando em investir, que você tome uma decisão mais acertada. Então vamos lá. A partir do Google Ads eu vou parar de compartilhar aqui. Vou te mostrar. Então, todas essas, vale lembrar, todas essas ferramentas estão na descrição aqui embaixo. Você pode pesquisar. E a minha ideia aqui é mostrar o planejador de palavras-chave, tá? Então, esse planejador de palavras-chave, o link está ali embaixo. Você vai, uma vez entrado no Google Ads, criar a conta no Google Ads é gratuito. Você vai entrar em ferramentas, planejador de palavras-chave, vai digitar bicicleta e vai clicar em ver resultados. Ele vai te trazer aqui a bicicleta, então esse é o termo que eu digitei, bicicleta. Ele vai me dizer que existem 673 mil buscas para o Brasil em português para esse termo bicicleta. Então, 673 mil vezes as pessoas foram lá e digitaram na caixinha de busca do Google bicicleta. E aí existem várias outras ideias de palavra-chave. Nosso ponto aqui é a gente exportar isso. Então, aqui na direita, você não deve estar vendo porque está em cima da minha câmera, mas ele tem um exportar, esse botãozinho aqui de exportar. E aí, eu já exportei e vou mostrar para vocês como ela se parece. Então, quando você exporta, ela vai ter essa carinha aqui. Você vai ver que ela vai vir com várias colunas, um monte de informação. Depois a gente pode aprofundar em cada uma delas, mas eu quero que você se atenha a essas duas. Então, keyword, ou seja, palavra, e a média de buscas mensal de cada uma dessas palavras. Então, por exemplo, a bicicleta que a gente viu lá, 673 mil vezes. Depois a bicicleta Aro 29, 301 mil vezes. Bike Aro 29, 110 mil vezes. E assim por diante. Então você vê aqui que a gente tem uma estrutura. Qual que é a primeira coisa que eu faço
quando eu estou estruturando uma pesquisa de palavra-chave. Eu já vou imaginando como isso vai se traduzir em páginas dentro do meu site. Então eu vou criar aqui essa coluninha de página e eu vou colocar aqui, essa página vai ser /bicicleta. Então o que eu estou aqui é desenhando uma estrutura de site já básica. Depois eu vou colocar aqui bicicleta aro 29. E aí eu tenho bike aro 29. Eu acho que esse exemplo aqui é muito feliz para a gente entender o que eu falei lá no começo de agrupar palavras. Então, quando a gente olha aqui que bicicleta aro 29 e bike aro 29, no final das contas são palavras diferentes, mas que significam exatamente a mesma coisa. Eu estou querendo dizer a mesma coisa, só que com sinônimo. Então, a primeira maneira de tirar esse sinônimo é eu agrupar ele. E aí o meu primeiro critério aqui vai ser por volume de busca mensal. Se eu tenho bicicleta aro 29 com 300 mil buscas e bike aro 29 com 110 mil buscas, eu vou fazer é criar a mesma página. Então, essa palavra ela vai responder por essa mesma página. E depois eu posso variar no momento que eu estiver criando conteúdo para essa página de bicicleta aro 29, eu posso também citar bike aro 29, mas o Google hoje ele é inteligente o suficiente para entender que bike e bicicleta é essencialmente a mesma coisa. Então, a partir do momento que eu fiz bike aro 29, eu vejo aqui que também tem bike aro 20. E depois bike aro 26. E depois bike aro 16. E assim por diante. Então, o que eu vi aqui é que os aros das bicicletas são um atributo muito importante. Então, eu vou dar na estrutura do meu site, saindo de bicicleta, eu já vou criar links desde bicicleta para os diferentes aros. E aí eu vou conseguir já ter o entendimento do Google que o que é mais buscado também tem mais valor dentro da estrutura do meu site. Então veja, a palavra-chave, o que eu quero que você entenda, e até vou tirar aqui a planilha, o que eu quero que você entenda é que ela é central, mas ela é um meio pelo qual você vai estruturar a tua estratégia, seja do teu site, seja da tua estratégia de conteúdo. Então ela não é um fim em si mesma, ela é sim um meio pelo qual você estrutura o teu site. E aí a gente voltando a compartilhar aqui, já partindo para um exemplo prático da nossa bicicleta, se eu tivesse estruturando esse site hoje, vamos dizer que é um e-commerce de bicicleta, minha primeira parte aqui seria a categoria, né? Uma categoria de bicicletas, e essa categoria de bicicleta seria como se fosse um hub, ela teria o mais alto da minha hierarquia, e aí eu dessa página eu vou linkando, eu vou estruturando o resto do meu site. Então, por exemplo, eu vejo que existe uma segunda busca que se chama Como Escolher Bicicleta. Essa busca, no final das contas, como a gente viu, ela é informacional, né? A pessoa está buscando informação, ela não quer comprar necessariamente ainda, mas ela já está bem perto da compra, né? Porque ela já se decidiu que ela quer uma bicicleta. Como que ela escolhe isso? Então, desde bicicleta, eu já criaria essa segunda página Como Escolher e criaria um link entre ela e a principal, a bicicleta. Depois eu tenho comprar bicicleta aro 29. Novamente, então a gente viu ali na planilha agora há pouco que bicicleta aro 29 tinha bastante compra. Mas tinha bastante busca. Mas a gente tem comprar bicicleta aro 29 também como uma opção. No final das contas, ele vai responder pela mesma página. Então eu estou agrupando comprar bicicleta aro 29, bicicleta aro 29, bike aro 29 e todas essas subbuscas, porque justamente você vai estar mostrando para o Google que você domina aquele tópico, mas não com uma página por busca. E aí você deve estar se perguntando, beleza, para comprar bicicleta, e bicicleta está muito claro. Como que eu sei quando eu devo agrupar ou não uma página? E é muito simples, você só tem que perguntar para o Google.
Então, se você está na dúvida se bicicleta aro 29 e bike aro 29 é a mesma coisa, você pesquisa essas duas coisas no Google e compara os resultados de busca. Você vai ver se tiver se os resultados, ou seja, se os sites que estão aparecendo forem muito parecidos um com o outro, o que isso nos indica é que o Google está interpretando como a mesma coisa. E no final das contas, não faz sentido você criar duas páginas separadas. Então, na dúvida, o que você tem que fazer é perguntar para o Google. Seguindo aqui no nosso exemplo, finalmente a gente tem bicicleta, Caloi, Explorer, ou seja, aqui a gente já está com a marca, já está com o modelo, já está com o aro 29, já está com 16 velocidades, etc. Então já tem todas as informações que você precisa para distinguir. Então isso aqui é um produto único. Afinal das contas, ele vai ser uma página de produto. E assim você consegue ir estruturando o teu site com base em como as pessoas buscam e como está o seu catálogo. Se eu não tiver bicicleta Caloi Explorer, faz sentido eu criar uma página de bicicleta Caloi Explorer? Não faz sentido. Da mesma forma que, se eu não tiver bicicleta aro 29, primeiro, eu deveria, porque se eu vendo bicicleta e não tenho aro 29, já é um indicativo, e aí eu volto, inclusive, no primeiro conceito, que é eu consigo entender e desenvolver o meu negócio com base em como as pessoas estão buscando. E depois, se eu realmente tenho esse catálogo, eu tenho que garantir que esse catálogo está bem estruturado, ou seja, que eu estou mostrando o que as pessoas buscam. Então, né, com isso, eu finalizo o vídeo por aqui. No próximo vídeo que você vai encontrar exatamente aqui, eu vou, com mais detalhes, chegar no Google Ads e no Keyword Planner e fazer uma estrutura do começo ao fim de um site. Inclusive, vou compartilhar o meu template, como eu faço hoje. E aí a gente vai evoluindo em automatizar e no entendimento de palavras-chave. Espero que você tenha gostado. Considere se inscrever no canal se te ajudou em algo. E até o próximo vídeo.